Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para falar do famoso PL 1087, que agora não é mais PL, agora é lei. A lei foi sancionada ontem pelo presidente da República, por incrível que pareça, sem nenhum veto, né? Foi aprovada assim direto. A gente na verdade já esperava isso, né? Porque foi aprovado com unanimidade na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado. Não foi unânime, mas também foi muito rápido, né? Aprovou e passou para frente, foi para o Senado. Estava previsto para ser aprovado hoje, né? Sancionado hoje, mas ontem mesmo já foi batido o martelo e agora é lei, tá? Então, tudo que a gente vinha falando nos vídeos anteriores, você precisa colocar em prática, tá? Nós vamos fazer uma revisão rápida sobre do que trata o PL 1087 e agora, como é lei mesmo para valer, passar algumas orientações do que você deve fazer, né, caso você esteja ali na tributação das altas rendas, para que você não perca a rentabilidade, né, e consiga alongar, fazer um trabalho interessante, mas algumas coisas precisam ser feitas já com uma certa urgência, porque tem alguns prazos aí, né, e nós vamos orientar vocês nesse sentido, ok? Vamos dar uma olhada nisso? Então, pessoal, vamos dar uma repassada aqui para a gente relembrar, né, a questão do. Óbvio que vocês estão acompanhando o projeto de lei, vocês sabem do que a gente está falando. Então, vamos ser um pouco sucinto nessa parte aqui introdutória para a gente chegar nas estratégias, que é o que mais interessa agora, beleza? Vamos lá. Então, ó, o último vídeo que a gente colocou estava aqui no dia 5 de novembro, o projeto tinha sido aprovado no Senado, tá? E foi enviado para a presidência da República para ser sancionado até o dia 27. E ontem mesmo foi sancionado, como a gente falou, a gente viu aí, foi sancionado e sem veto nenhum, ou seja, tudo que a gente já vinha falando vai ser isso mesmo e ponto final, tá? Então vamos avançando aqui para a gente chegar no ponto que interessa mesmo, ou seja, a partir de 2026 já vai valer esse projeto de lei, que agora não é mais projeto de lei, agora é lei mesmo. Ainda não tem o número da lei, porque já tem, só que ainda não foi publicado no Diário Oficial, mas agora é lei. Isso aqui importa a gente saber. O que é importante para a gente saber aqui, ó, tributação das altas rendas, né? Tributação mínima para rendas superiores a 600 mil no ano, a alíquota será de 10% até o rendimento será gradual entre 600 e 1 milhão até chegar a 10%, de 1 milhão e 200 para 1 milhão e 200, tá? De 1 milhão e 200 para cima, 10% e segue, vida que segue, tá? Agora, no mês a mês, vai ser sempre 10%. Se você receber distribuição de lucro acima de 50 mil, vai ser tributado em 10%. Aí essa faixa gradual é no ganho acumulado anual, tá? Nós vamos ver isso depois. Faremos vídeos práticos para vocês terem uma noção desse impacto no seu bolso de uma forma mais clara. Mas é isso, é 10% na retenção mensal, se você tiver distribuição acima de 50 mil, né? E aí no anual você vai fazer aquela análise final, né? Quanto que foi a tributação, o rendimento anual entre 600 e 1 milhão e 200, a faixa vai variando até chegar nos 10, se bater no 1 milhão e 200, daí para cima sempre 10%. Ou seja, pode acontecer, nós vamos ver isso na prática mais no outro vídeo, de você ter a retenção mensal ali, tá? 10%, tal, tive rendimento acima de 50 mil, 10%, mas no anual, se você tiver variações, né? Recebi 50 esse mês, no outro mês recebi 55, no outro mês foi abaixo de 50. No anual você pode ter valores a restituir. Por isso que é interessante esse cálculo, a gente fazer esse visual depois. Vamos dar uma repassada aqui rápido nesse exemplo. Rendimento anual até 1 milhão e 200, tá? Hoje, você recebe 1 milhão e 200, distribuição de lucros, totalmente isento de IR, tá? Como até hoje, né? Até 31/12/2025 vai ser assim, tá? Se você tiver lucros acumulados e tiver caixa para pagar esse lucro, faça a distribuição, porque a partir de 2026 já começa a tributação, tá?
com o PL 1087, que agora não é mais PL, agora é lei, tá? A gente sempre já tem que, ainda não revisei totalmente o slide, porque o efeito não é tão gritante, mas o importante é a gente saber que agora é lei. A renda anual 1.200.000, tá? Isso aqui fazendo análise em 2026, usando o exemplo de 1.200.000. Origem, distribuição de lucros, tributação da alta renda 10%, ou seja, você vai ter que pagar 120 mil. Veja que o imposto ele é uma retenção, tá? Ou seja, se você receber no ano que vem 1.200.000, tá? No ano, receber que a gente fala é o quê? Lucros entregues a você. Só que desse 1.200.000 você vai ter a retenção de 120 mil e vai receber só o líquido. Isso é importante entender. Que é o lucro que foi tirado lá do patrimônio líquido, 1.200.000 foi tirado do patrimônio líquido destinado a uma pessoa física. Então vai ter a retenção de 10%, que seria 120 mil, e o sócio receberia o líquido. É importante enfatizar isso, porque estou vendo aí até muitos colegas mesmo com um pouco de confusão nessa questão do pagamento versus a distribuição, né? É o lucro bruto, 10% de retenção e você recebe o líquido. Então é importantíssimo a gente fazer essa analogia aqui para entender. Veja que aqui eu peguei lá no outro slide, eu peguei 1.200.000 para a gente cravar ali nos 10%, tá? Mas aí tem os casos, por exemplo, se você recebeu lá abaixo de 1.200.000, como eu falei lá no início, esse 10% ele é progressivo. Entre 600 mil no ano e 1.200.000, a faixa é progressiva. Por exemplo, aqui no rendimento de 800 mil, hoje, 2025 seria isento, claro, como a gente já falou, mas nesse cenário aqui em 2026, ele vai sofrendo uma variação, tem um cálculo que é feito, por exemplo, aqui, ó, seria tributada apenas a faixa que excede os 600 mil, que seria 200 aqui nesse exemplo. Então seria um imposto de 33%, seria R$ 26.667 reais, tá? Então é importante ter essa análise, porque não é 10% em tudo, 10% a partir de 1.200.000. Entre 600 mil e 1.200.000 é a faixa progressiva, que tem que fazer o cálculo, que aí, essa planilha aí pra gente fazer, né, que é tranquilo. Nós vamos fazer os exemplos depois nos vídeos, posso até deixar esse material para vocês fazerem simulações depois. Esse não, o material que a gente vai fazer depois. E deixar para vocês fazerem simulações, análise, né, para ver o impacto do seu caso específico. Agora nós chegamos aqui no ponto que mais interessa, que a gente gostaria de ter falado isso já nos vídeos anteriores, mas até que, como era projeto de lei, muita coisa poderia mudar, né? Apesar de achar que não ia mudar, mas a gente não é bom ficar falando coisas que ainda não é lei, não é líquido e certo, tá? Então, quais são as estratégias que você pode fazer? Por exemplo, se você tem uma distribuição de lucros aí acima de 50 mil, e você é o único sócio da empresa, você pode, de repente, colocar mais uma pessoa no quadro societário. E, por exemplo, você tem lá, sei lá, um exemplo, sua esposa, que você, desses 60 mil que você pega, que é acima de 50 mil a tributação, 10, 20 mil você passa para sua esposa. Um exemplo, tá? Qual seria a estratégia? Colocar ela no quadro societário da empresa e fazer a distribuição para ambos, né? Você já fugiria aí da retenção dos 10%, em cima de retirada acima de 50 mil. Isso é uma estratégia. A gente está falando aqui de reestruturação societária. Outra estratégia, retirar abaixo de 50 mil, mas isso aí afetaria, obviamente, a sua qualidade de vida e ninguém quer isso, né? A gente quer avançar, quer mais é ganhar, né? Trabalha para isso, a gente trabalha para usufruir dos rendimentos. Então, essa estratégia de reduzir já não funcionaria muito bem. Então, primeira estratégia, alterar o QSA da empresa, o quadro societário, incluindo mais um sócio para pulverizar aí a distribuição de lucro para pessoas físicas, tá? Porque não é o lucro que sai da empresa. Por exemplo, a empresa pode sair 150 mil. Só que se ele sair para 3 sócios, você está no limite, então não teria retenção. Agora, se sai só para um sócio, ou para 2, né, 75 mil para cada um, vai ter a retenção. Esse é uma estratégia. Outra estratégia que você pode fazer, lembrando que nós vamos depois, no próximo vídeo, é que a gente vai preparando o meio de campo, né, para a pessoa ir entendendo, depois entrar com os cálculos, né. Outra estratégia, você tem uma empresa,
você retira lá os seus, sei lá, 100 mil, um exemplo, tá? Então 100 mil vai ser tributado e ponto, vai ser 10%, para pagar 10 mil reais, vai sobrar líquido para você 90 mil. O que você pode fazer? Abrir uma holding de participações para você transferir parte das suas cotas para essa holding e você vai transferir 50 mil para você na pessoa física, ou até menos, né? Porque se você tem que tomar cuidado, porque 50 mil é o limite para retenção mensal, mas na soma anual isso vai entrar lá naquela faixa progressiva, ou seja, então se você tira 50 mil de lucros, mas tem lá um Prolabore no teto aí que é 8 mil, já dá quase 60 mil. Mais rendimentos de aplicações financeiras e tal, já passou aí, vai chegar facilmente acima dos 600 mil e vai começar a tributar no anual, tá? Precisa tomar cuidado com isso. Então, eu tiraria menos na pessoa física e a outra parte que normalmente a gente usa para investimento, transferia para a hold, porque a distribuição entre empresas é isenta, tá? Então, ou seja, você teria uma estrutura, né? Você, a pessoa física, recebia uma parte abaixo de 50 mil, isenta, e a outra parte você transferiria para a sua holding. E aí lá nessa holding esse valor precisa ficar lá para investimentos, para você investir em aplicações, imóveis, fazer locações e tal, mas precisa tomar cuidado, que esse tipo de empresa você não pode misturar o patrimônio, na verdade todas as empresas, né? Mas nesses casos ainda mais, porque vai ficar muito ali na mira da Receita Federal, porque essas estratégias, né, apesar de estar dentro da lei, está tudo certinho, mas a contabilidade ela tem que tomar muito cuidado para você não misturar os bens da empresa com os bens da pessoa física. Por exemplo, fazer gastos pessoais dentro da empresa, que isso começa a dar aquele que a gente chama de confusão patrimonial, né, que pode perder a personalização jurídica. E aí, tudo que você fez, o seu trabalho bem feito, pode ir por água abaixo, tá? Então precisa tomar cuidado. Ou seja, seguir as normas contábeis, como é o básico, né? Simplesmente é isso, não misturar, tomar muito cuidado com isso. É uma estratégia? É, mas precisa tomar cuidado, que a lição de casa tem que ser feita, bem feita do início ao fim. Então, essa estratégia da holding, do quadro societário, isso a gente está falando, nós estamos falando de 2026, né, para frente, né? Aí tem outra questão, os lucros acumulados até 2025. Não pense que o governo é bonzinho, hein? Ele faz aí aquela parte para as pessoas com rendas menores, né? Vai favorecer, obviamente, isso é uma parte boa, né? Para quem ganha até 5, isenção até 5 mil, beleza. Mas quem ganha acima dos 50 mil, o governo ele vai taxar não só a partir de 2026, mas também se você tiver lucros acumulados até 31 de 12 de 2025 e distribuir em 2026 até 2028, ou melhor, de 2026 para frente, vai ser tributado. Só o que você pode fazer? Tá? Isso está na lei, tá? No projeto de lei, no projeto que agora é lei. Você pode fazer uma ata autorizando ali entre os sócios essa distribuição de lucros a partir de 2026, com limite, importante isso, até 2028, tá? Você precisa colocar lá os valores dos lucros apurados, tem que ter um lógico, obviamente, né, as demonstrações contábeis para isso. Você vai colocar lá a forma de pagamento, como que vai ser e tal. Isso vai te dar isenção nessa distribuição a partir de 2026, com limite até 2028. Se você tiver muito lucro acumulado e até 2028 não tiver como distribuir tudo, né, não vai ter caixa para isso, aí na ata você precisa prever algumas situações, tá? Esse caso é o caso mais, assim, se você tem bastante lucro acumulado aí, você precisa agir rápido, porque apesar do não ter obrigação de fazer registro na junta comercial, a gente recomenda fortemente que seja registrado na junta comercial para dar visibilidade, para dar consistência e não ter problema, tá? Então, ou seja, porque a urgência sim, hoje é dia 27 do 11, mas nós estamos aí já na virada para o mês de dezembro, que é um mês de recesso, tanto das empresas, né, contábeis, dos advogados aí, e também dos órgãos, né, junto comercial, do cartório também, se for o caso de empresa registrada em cartório. Então a lição de casa é essa, fazer essa questão das atas, fazer simulações, orçamentos para avaliar essa questão de criar uma holding ou não, de fazer essa reestruturação no quadro societário da empresa
isso precisa ser feito. Você precisa tirar o tempo aí, não perca tempo, porque vale muita grana, dependendo do seu patrimônio aí, da sua empresa. Não deixa para depois, fique atento a isso, tá? Então é isso, nosso recado é esse. E aí nos próximos vídeos a gente vamos fazer análises com números para você acompanhar e ter certeza que você precisa fazer, porque senão você vai perder dinheiro. Como a gente vem falando desde o começo, tanto essa reforma da renda quanto a reforma tributária, a gente não está aqui falando a esmo, porque vai acontecer. Não, já está acontecendo, você precisa fazer, precisa agir. Porque você é um empresário, você de sucesso, você tem aí tem o seu êxito pelo seu trabalho realizado até aqui, né? E vai ter, Deus abençoe por muitos anos, mas nesse momento só aqueles momentos que você precisa agir. Não pode deixar para depois, ok? Um abraço para vocês, vamos em frente. Então, pessoal, vocês viram aí que tem uma lição de casa para ser feita, né? Fazer uma avaliação de como que estão os lucros acumulados da empresa até 2025, né? Fazer essas atas para poder evitar a retenção no que vai ser distribuído ao longo de 2026 até 2028, né? Vocês viram que nesse vídeo a gente já, como é lei, né? A gente já colocou ali as ações, as alternativas possíveis, né? Para você conseguir ter um pouco mais de fôlego no início de 2026, e aí dependendo do porte da sua empresa e do volume que você tem de lucro a distribuir, até ao longo de 2028, né? Se você tem prazo até 2028 para fazer a distribuição isenta da retenção e também na soma anual, tá? Isso é importante saber isso aí. Então, e também falamos do planejamento, o que você pode fazer a partir dos lucros de 2026, né? Fazer as estratégias que a gente citou nos slides, nas apresentações. Aí você agora tem que colocar a mão na massa, né? Conversar com as pessoas da sua empresa, com os profissionais envolvidos para colocar isso em prática. Não pode perder muito tempo, né? Principalmente os lucros acumulados de 2025, né? E já entrar também em 2026 com as coisas já planejadas, certo? No próximo vídeo nós vamos fazer um exemplo, né, com números, que para ficar mais fácil de entender o impacto tributário disso, para você conseguir visualizar quanto eu vou gastar, mas o que eu vou ganhar, né? Quanto eu vou deixar de pagar para o governo, tá? Fazer um planejamento legal ali, fazendo tudo dentro da lei, óbvio, né? Claro. Então a nossa ideia é essa. Cumprimos, né, o que a gente vem prometendo desde o início dessa série de vídeos sobre a reforma da renda. Então fizemos agora esse vídeo final, né, que chegou na formalização, né, que virou lei, o projeto virou lei. E aí agora a gente vai, no outro vídeo, fazer uma coisa mais prática, né, trabalhar com números, beleza? Espero de coração ter ajudado você nessa etapa aí, nessa loucura que está esse final de 2020, 2025, né? Tantas coisas andando ao mesmo tempo aí, reforma tributária, agora reforma da renda, e aí também tem outros projetos de lei relacionados a bens também em andamento, mas nós falaremos disso depois. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e tudo de bom.